Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao 13º webinar de capacitação da ANA. Hoje, o tema que a gente vai abordar é a cooperação federativa na gestão de recursos hídricos. E para falar sobre esse tema, nós temos dois convidados, o Aristides Monteiro Neto e o Paulo Salles, e a gente até está aguardando o Aristides, que ele está com algum problema para conectar, mas a princípio são os nossos dois palestrantes de hoje. O Aristides é economista, tem mestrado em economia pela Universidade Federal de Pernambuco, é doutor em economia e aplicada pela Unicamp. Ele foi secretário de Estado da Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco e assessor também do governo de Pernambuco, e hoje ele é especialista em desenvolvimento econômico, economia regional e políticas públicas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA. O Paulo Salles, que é o nosso segundo convidado, ele é biólogo, mestre em ecologia pela UNB e doutor pela Universidade de Edimburgo. Ele já foi secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal e, desde 2015, é diretor-presidente da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal. Então, a ideia nossa hoje aqui é tratar, né, desse assunto da cooperação federativa, e a gente tem essa primeira pergunta para o Paulo, que a gente gostaria que ele discorresse: quais experiências de parceria entre a ANA e a DASA que podem ilustrar a cooperação federativa na implementação da política de recursos hídricos? Paulo, você pode discorrer sobre esse assunto para a gente? Posso sim, Flávia, aqui com muito gosto, com muito prazer. Eu gostaria de começar agradecendo o convite que me foi feito para participar desse webinar, agradecer os esforços que você, Flávia, a Lud e a Renata estão fazendo para que isso tenha um bom transcurso. Estamos aguardando Aristides ainda, mas tenho certeza que ele chegando vai ser uma contribuição muito grande. Quero dar também os parabéns pelos 20 anos da ANA, que são 20 anos marcantes e de muitas contribuições relevantes para o país. E também saudar todos os que estão nos vendo. Infelizmente, não consigo ver nenhum de vocês, mas podem ter certeza que a gente está ligado na presença de vocês também. Bem, a história da cooperação entre a ANA e a DASA, eu acho que é uma história muito interessante e muito ilustrativa de como devem ser as relações entre o poder federal, digamos assim, e os poderes locais, não é? E eu gostaria de falar isso no contexto de uma das bacias mais importantes que nós temos no Distrito Federal, que é a bacia do Ribeirão Pipiripau. Ali transcorreu uma história muito interessante, como eu vou mostrar para vocês, e hoje é um local onde tem um produtor de água, que é um programa muito importante, um programa muito conhecido também em todo o país, né? Bom, a bacia do Pipiripau já foi estudada inicialmente pela Missão Cruz, em 1892, né? Era uma região que tinha fazendas de gado perto de Planaltina, que é uma cidade muito antiga, e quase que ela se tornou o sítio onde seria construído o plano piloto de Brasília. Ele era o sítio verde, e na escolha dos lugares onde poderiam ser localizadas a capital, caiu o sítio Castanho. Bem, Brasília começou com a desapropriação daquelas terras, mas com interesse em manter aquilo como uma área agrícola, né? E foram então criados núcleos rurais às margens dos córregos e alguns programas de desenvolvimento de agricultura no Cerrado, como Polo Centro, né, em 1975, e um grande programa de irrigação que garantiu a água para aquela população na década de 80, que já era maior, e que atendia uma população maior também do Distrito Federal. Então, eram campos irrigados por gravidade e sistemas coletivos para todos. E tudo isso foi possível pela existência da Fundação Zoobotânica, que era um órgão do GDF, responsável, como o nome está dizendo,
pelas áreas agrícolas e pelas partes de agricultura também, agrícola e pecuária, e outras atividades nas áreas de zoologia e botânica. A população cresceu, a demanda cresceu, e infelizmente no ano 2000 a zoobotânica foi fechada, foi encerrada. E já era uma época em que havia muitos conflitos pelo uso da água, né? E esses conflitos estavam se agravando cada vez mais, mas em 2000 também foi criada a ANA. E a chegada da ANA deu, sem dúvida, uma nova cara àquele processo de gestão. Em 2002, a ANA entrou com uma resolução que dava a ela, o poder, né, que ela já tinha pela lei de 2000, para fazer a fiscalização, e começou-se ali a fazer outorga. E desde o primeiro momento, a ANA buscou a parceria com os órgãos gestores, tanto do Distrito Federal e do Estado de Goiás, ambos com o nome de Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SEMAR. Bem, em 2004, a ANA, com uma outra resolução, começou a fazer um cadastramento e começou a regularizar, por meio da outorga, os usuários, e mais uma vez com a parceria das duas SEMAR. Mas em 2006 é que a coisa tomou um rumo mais definido, com o marco regulatório que trazia os procedimentos necessários para a outorga. E nessa ocasião a gente já tinha a ADASA. A ADASA foi criada em 2004, mas em 2006 ela já estava atuando e já podia dar outorga, mas só para os rios que eram de domínio do Distrito Federal. Nessa ocasião também foi criada uma comissão de acompanhamento do uso de recursos hídricos, que foi uma coisa importante, principalmente do ponto de vista da gestão, pela incorporação dos usuários. Então, era um grupo de 19 pessoas, representando instituições diferentes, e entre os quais 9 usuários, né, que eram representantes daqueles núcleos rurais. Bem, a ANA continuou buscando ainda nessas áreas do Distrito Federal, e agora já em integração com as outras unidades da federação, por meio de um convênio em 2007 que envolvia o DF, Goiás, o Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, que é uma área, o território, coberto pela bacia do rio Paranaíba. E o grande objetivo desse convênio era a criação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Paranaíba. Mas, além disso, havia um sentido de buscar harmonização entre outorgas, entre as ações que eram desenvolvidas em cada unidade da federação, e a ANA sempre se responsabilizando por quebrar os galhos, digamos assim, né, caso a gente tivesse problemas com outras instituições no nível federal. E uma das coisas interessantes, que não progrediu muito, pelo que vi depois, é a interação com as licenças ambientais, a outorga e a licença ambiental. Todos sabem que a Lei das Águas exige que a gente tenha um contato com a área ambiental. E esse contato, ele deveria, acredito eu, ser mais estudado e feito com mais, digamos assim, clareza, para que nós pudéssemos progredir nesse assunto também. Em 2008, a ANA fez um acordo de cooperação técnica com a DASA para fazer a gestão de recursos hídricos. E um dos primeiros trabalhos que nós tivemos aí, nessa nova etapa, foi a alocação de água, um instrumento de gestão muito importante, em que os usuários se sentam em torno de uma mesa, recebem informações técnicas a respeito da disponibilidade de água e fazem uma divisão negociada que satisfaça a todos os presentes. Todos vão ter menos água, né? Era tempo de estiagem, e nós acreditamos que todo mundo também terá o mesmo prejuízo proporcional, naturalmente, né? E em 2010, finalmente, por uma resolução 77 de 2010 da ANA, a DASA recebe a delegação para dar outorga nos rios federais do Distrito Federal. Então, isso foi uma das coisas mais importantes, digamos, que aconteceu, porque isso garantiu que a DASA pudesse agir sobre todo o território, não é? Então, essa foi uma situação muito interessante.
Esse acordo de cooperação, ele ofereceu também um outro produto que acaba tendo uma grande relevância, que foi a criação do programa Produtor de Água. Tá? Então, inicialmente, esse ACT gerou um grande relatório, que foi um estudo profundo, que deu o diagnóstico socioambiental da bacia do Pipiripau, e a partir dali, e de uma experiência que a Ana já trazia desde 2001, com os programas de produtor de água, nós começamos a ter aqui no Brasil e no Distrito Federal o projeto, né, Produtor de Água na bacia do Rio Pipiripau. Esse projeto tomou corpo, digamos assim, e começou a funcionar de fato em 2012. E como eu acho que é do conhecimento de todos, ele segue alguns princípios que são bem interessantes. O provedor-recebedor. Então, ele provê a segurança hídrica, tá certo? E recebe por essa segurança hídrica. Né? Então, é um programa em que há pagamento de serviços ambientais. É um programa voluntário, de adesão voluntária, que visa o controle da poluição e várias práticas conservacionistas, principalmente no que diz respeito à vegetação e ao uso do solo. Né? O foco maior é a contenção da erosão e do assoreamento. E, além disso, tem a proteção das áreas lindeiras, das áreas que fazem as matas de galeria, as matas ciliares e das nascentes. E, com isso, a gente pode garantir que digamos assim, os mananciais estarão mais protegidos. Né? Bom, isso é fato. A gente tem conhecimentos, estudos mostram que há realmente um aumento, um acréscimo na disponibilidade de água na área da bacia. Agora, é importante que a gente note o seguinte, que nós sabemos ali localmente que tem mais água, mas nossas tecnologias, digamos assim, não nos permitem passar para uma escala de bacia. Então, como o produtor de água pega apenas uma área, né, dentro da bacia do Pipiripau, nós não podemos afirmar que há mais água na bacia do Pipiripau, certo? Mas, com certeza, que ele deixa mais água ali naquela área mais local, não há dúvidas. Bom, é um programa também que visou, naquela época, né, em 2012 e até hoje, continua visando a superação de alguns conflitos. O maior conflito é que a disponibilidade de água é menor do que a demanda. E aí existem, digamos assim, momentos, né, como não existe reservação, não existe um reservatório de grande porte naquela área, então é uma situação meio complicada, porque há muita irrigação e os irrigantes também têm conflitos entre eles. E fora isso, tem um outro conflito pelo uso da água, que é dado pelo uso para o abastecimento. Né? A CAESB retira a água do Ribeirão Pipiripau para abastecer as cidades de Sobradinho e Planaltina, e aquela região. Né? E um pouquinho antes da captação da CAESB, tem a entrada para um canal que atende cerca de 90 irrigantes, 90 pequenos proprietários, que é o canal Santos Dumont. Mas isso acaba se tornando também uma experiência muito interessante ao longo de todo esse processo. Né? A DASA, a ANA sempre presente, né? E os órgãos que representam aquelas comunidades, né? O grupo do canal, o pessoal lá da própria CAESB e tal, nós sempre sentamos todos os anos e fazemos a alocação negociada de água para enfrentar a seca, e nesse caso específico nós conseguimos uma proeza, eu diria, que foi o seguinte: todo mundo se lembra, nós tivemos uma crise hídrica muito grande em 2016, 2018, e pusemos em prática a tarifa de contingência, e essa tarifa de contingência devia ser usada, os recursos deviam ser usados naturalmente para cobrir os efeitos, né, danosos de uma crise hídrica. E nós conseguimos mostrar, não só para a CAESB, mas também para os órgãos de controle, né, Ministério Público, a própria Justiça, a Defensoria Pública, que essa proposta que nós iríamos fazer, ela estava coberta por essa visão de mitigar os problemas causados pela crise hídrica. Então, nós propusemos que aqueles recursos que eram passados para a CAESB, isso é pela lei, né? A CAESB recebia os recursos e fazia
o uso deles para mitigar os efeitos da crise hídrica. E nós, então, mostramos que se eles nos ajudassem ali a fazer um canal juntamente com os irrigantes, haveria mais água disponível para eles e, portanto, um alívio em relação à disponibilidade de água usada pela CAESB para abastecer Sobradinho e Planaltina. E isso deu certo, a CAESB se tornou de competidora a cooperadora. E eu acho que isso foi tudo um resultado dessa interação federativa, não é, que nós devemos ter. O papel que a ANA vinha desempenhando e o papel da DASA desempenhando o papel de agência reguladora aqui no Distrito Federal. E depois, posteriormente, ainda continuando a história da federação, nós recebemos recursos da cobrança na bacia do Paranaíba. O uso da água no Paranaíba já é cobrado pelo comitê e uma parte desses recursos veio para o Distrito Federal, então, para ajudar a completar o canal. Então, eu diria assim, é um bom exemplo de como um instrumento de gestão, cobrança, aliado com instrumentos outros de gestão e com essa cooperação federativa, permitiram que a DASA e a ANA fizessem uma parceria que impediu conflitos graves, que permitiu que esses conflitos fossem sendo superados sempre de uma forma construtiva e que chegássemos a um programa como o Produtor de Água, que é um exemplo, ele já foi apresentado em vários países do mundo e sempre com muito sucesso, um exemplo de um projeto em que há uma associação tanto de instituições locais como de outros locais, para fazer a gestão de unidades agrícolas, não é? Que tem uma proteção ambiental acrescida, o pagamento de serviços ambientais e um potencial grande de produzir mais água. Só para vocês terem uma ideia, o produtor de água é formado por um grupo, né, que a gestão é feita por um grupo que tem a ANA, a Embrapa, a UNB, o Banco do Brasil, a Fundação Banco do Brasil, a SUDECO, estou falando aqui dos órgãos federais, a DASO, IBRAM, o DR, a Emater, a SEAGRE, aqui no nível local de Brasília, e temos ainda a TNC, WWF, a Rede de Sementes do Cerrado e Pé de Planta, que é uma instituição, uma ONG ligada a reflorestamento, à produção de mudas. Portanto, nós temos aqui ONGs estrangeiras, ONGs nacionais, vários órgãos do poder público do Distrito Federal e vários órgãos que são ligados ao nível federal, né? Acho que é uma miscelânea muito boa, cada um dando a sua contribuição, cada um dando um pouco da sua expertise, e o financiamento não é feito pela ANA. A ANA faz tudo. Ela ajuda novos programas como esse, ela ajuda a arrumar as coisas, ela investe em alguns programas, né, algumas coisas que estejam sendo feitas dentro do produtor de água. Por exemplo, junto com a SEAGRE faz um trabalho de reflorestamento, ou junto com a Emater faz um trabalho de terraceamento, construção de barraginhas, correção de estradas, coisas desse tipo, mas não faz o pagamento. Ela tem um princípio que diz, não, quem vai pagar é aquele que está sendo beneficiado. E no caso específico, nós temos aqui a colaboração da CAESB, que entra não só com várias outras atividades, mas também com um recurso que já passou da casa dos 17 milhões nesses anos, de 2012 até agora, e que atendeu mais de 200 propriedades durante esse período. Não é muito dinheiro. Nós sempre dizemos, não é pelo dinheiro que esse programa vale a pena. Ele vale a pena pela melhora que a gente tem nas práticas agrícolas, são práticas que são mais eficientes, são poupadoras de água, e naquela possibilidade que a gente tem de aumentar a produção de água e recuperar alguns córregos ou algumas nascentes que estavam já fora de combate. Então, gente, eu passei um pouco do meu tempo, né? Não sou capaz, claro, nem de substituir o Aristides, mas aproveitei um pouquinho mais do tempo.
Obrigada, Paulo. Eu aproveito para agradecer também a participação de várias pessoas. Tem gente da Paraíba, gente do Amapá, gente do Acre, gente da Bahia. Ivonilde mandou parabéns para você, Paulo. Não sei se você está acompanhando aqui o chat. E quem tiver interesse em receber o certificado, que eu esqueci de avisar no início, põe o seu nome completo e seu e-mail, e a gente está pedindo para as pessoas colocarem isso mais ao final do evento, porque esses nomes podem ir se perdendo aí no meio dos comentários, então o ideal é que vocês tentem mandar essas informações mais para o final do evento e para a gente poder enviar esses certificados, né? Paulo, eu não sei se você poderia também falar que a gente concentrou muito a sua fala no produtor de água do Pipiripau, mas você tem como citar outros exemplos de programas que a ANA transfere recursos para o Distrito Federal nessa perspectiva de avançar na gestão de recursos hídricos, trabalhar em conjunto com o Distrito Federal com repasse de recursos? Sim, tenho sim, e posso falar um pouco aqui também da nossa experiência, né, junto com a ANA. Bom, nós temos participação nos 3 grandes programas que foram criados aí pela ANA, que são o Progestão, o Procomitês e o Qualiágua. Né? A DASA tem participado desses 3 programas, né? E esses programas, eles além de ter uma oferta em recursos financeiros, dinheiro, né? Ele tem muitas outras coisas, muitos outros benefícios para quem deles participa. Né? Na verdade, esses 3 programas mostram uma estratégia muito interessante que a ANA adotou. Né? No lugar de fazer um convênio, ficar repassando recursos pura e simplesmente para um plano de metas, né, específico, ela está aproveitando esses 3 programas para fazer uma padronização no Brasil inteiro sobre como medir, sobre como fazer a gestão de recursos hídricos, tanto na quantidade quanto na qualidade de água. Né? Então, no fundo, são programas que têm uma convergência muito importante, muito interessante, né? Ao invés de fazer um convênio, paga-se pelo cumprimento de metas. Se as metas não são cumpridas, elas não são pagas. E essas metas têm aquilo tudo que a legislação manda a gente fazer que ainda não tinha feito. Então, é uma forma também de colocar as unidades da federação digamos, em dia com seus deveres, mas também de uma forma padronizada, não é? Que permite que a gente tenha uma interação cada vez maior, não só do ponto de vista do governo federal ou das entidades do governo federal, com as demais de estados e municípios, mas também entre nós, né? Como eu vou ressaltar aqui. Bom, o programa Progestão é um programa muito importante, sem dúvida nenhuma, e ele pode servir para implantação de vários dos instrumentos de gestão. Na realidade, eu estou associando aqui um pouco como é que nós estamos aplicando esses programas no desenvolvimento dos instrumentos que a legislação nos dá para fazermos a política nacional de recursos hídricos e as políticas locais, naturalmente. Né? Então, no nosso caso, a DASA ela é, nesse sentido, um pouco diferente das demais agências reguladoras do país, de quase todas que não têm muitos recursos, são muito travadas, digamos assim, na estrutura governamental das unidades da federação. A DASA, felizmente, consegue ser uma agência reguladora que tem autonomia financeira, tem autonomia administrativa, e nós podemos contar com recursos, né, que vêm da água e do esgoto, né, taxas de água e de esgoto, e também pelo uso de recursos hídricos no DF, né, e podemos fazer, então, uso desses recursos nas nossas atividades. Mas, de qualquer forma, o recurso que nós recebemos do Progestão foram muito importantes para que nós pudéssemos fazer o Plano do Paranaíba no Distrito Federal.
como eu disse antes, o Distrito Federal faz parte da bacia do Rio Paranaíba, e essa bacia, digamos assim, ocupa 64% do nosso território, inclusive a área mais urbanizada, que é essa área onde está localizado o plano piloto, né? Então, nós pudemos pagar o plano integralmente, né? E ao longo desses anos todos, o Progestão 1 já está terminando, nós conseguimos, digamos assim, poupar alguma coisa também para passar para as outras grandes bacias que, digamos assim, estão incluídas no território do Distrito Federal. Uma é a bacia do Rio Maranhão, que está mais ligada à bacia Araguaia-Tocantins, e o outro é o Rio Preto, lá do leste do Distrito Federal, que tem, digamos assim, um pedacinho da bacia do Rio São Francisco, né? Então, nós temos aqui as 3 grandes bacias que se encontram. Não é como as pessoas pensam, todas nas águas emendadas. Nas águas emendadas só tem Araguaia e Tocantins, e as nascentes, né, do Araguaia Tocantins e Araguaia e do Paraná, da bacia do Paraná. A bacia do São Francisco, como vocês sabem, nasce em Minas Gerais, entra por Goiás, volta para Minas Gerais, faz um caminho bem grande até chegar aqui no Distrito Federal e depois mais adiante para o Nordeste, fazendo a integração nacional, né? Mas, enfim, então nós pudemos fazer um plano. Foram 2 anos de trabalho, um plano que ficou muito bem feito, muito detalhado e que tenho certeza vai nos ajudar muito. E quando conseguirmos completar os outros 2, do Maranhão e do Preto, nós teremos, então, um novo plano, não é? Que vai substituir o plano de gerenciamento integrado de recursos hídricos que nós fizemos em 2012 e que está mais do que na hora já de ser atualizado, né? Bom, além de financiar o plano, esses recursos foram muito importantes para a gente fazer a modernização das nossas redes de hidrometração e, digamos, também de medidas meteorológicas, né? Então, nós tivemos uma parte dos recursos investidos nisso, vou falar um pouquinho mais daqui adiante, e tivemos também uma boa parte que nos ajudou a melhorar nossa capacidade de outorga, nosso modo de fazer outorga e como a gente estava tratando isso, tá? Bom, nós tínhamos, claro, um banco de dados das nossas outorgas, mas reconhecemos que o banco tinha muitos problemas, né? Ele tinha redundâncias, ele não tinha assim as mesmas informações para todos igualmente. Ele foi feito assim meio em cima de planilhas Excel, que todo mundo que já trabalhou com isso sabe que realmente é fonte de muito erro, né? Um lugar muito fácil de você deixar registros errados ou inconsistentes, né? Então, o fato da gente ter que acertar o nosso banco de dados por força do Progestão foi uma coisa muito importante para nós, porque dessa forma a gente teve que criar um novo banco. Nós já íamos fazer, mas criar um novo banco, seguindo esses padrões que a Ana estava propondo, que seriam padrões nacionais, como eu já disse, estruturar esse banco de uma forma diferente do que ele vinha sendo construído, né? Fazer de uma forma bem mais madura e, de novo, né, alinhado com os padrões nacionais e transformar esses padrões nos padrões do Distrito Federal também. E, claro, fazer um trabalho de atualização contínua. E cumprimos a nossa obrigação. Passamos esses dados para a Ana, e a Ana, então, pôde melhorar ainda mais aquilo que ela tem com relação aos cadastros dela de outorga das outras unidades da federação, né? E nós tratamos também de melhorar nossa capacidade com as outorgas superficiais, de águas superficiais, subterrâneas e de barragens, principalmente. E, diferentemente de outras unidades da federação, como Minas Gerais, as barragens aqui são pequenas, são barragens que se fazem em fazendas, basicamente. Então, nós tínhamos poucas barragens que deixavam a gente preocupado, mas nós tivemos, sem dúvida nenhuma, em função dessa pressão da Ana, né, vamos dizer, essa pressão saudável que a Ana nos fez,
nós tivemos que melhorar também a nossa segurança de barragens. Só um minutinho, gente, que eu estou aqui pegando uns dados para poder não falar coisas erradas para vocês. Bom, então tá. Então nós tivemos, com relação a essa... O caso das outorgas subterrâneas é um caso assim bem interessante, porque é uma coisa mais difícil, mais complicada, né, para a gente fazer. Então, aqui eu uso como um exemplo para ilustrar uma das características de todas essas ações que a ANA vem desenvolvendo e que eu reputo como sendo de grande importância para o país e para o sistema de gerenciamento de recursos hídricos como um todo, que é a capacitação. Então, a capacitação é uma das maiores preocupações que tem a ANA e um dos maiores sucessos, digamos assim, da interação entre qualquer órgão infranacional com o órgão gestor federal, que é a ANA. E isso, para nós, foi muito importante. Então, nós melhoramos muito aí nessa parceria com relação às águas subterrâneas, né? E com outros aspectos ligados a isso, né? Então, a questão da geologia e também o domínio do geoprocessamento, de ferramentas de geoprocessamento. Então, tudo isso junto nos ajudou bastante para cumprir a meta 2, né, que trata da água subterrânea, mas que também nos deu a oportunidade de conhecer outras pessoas de outras unidades da federação, interagir com essas pessoas, conhecer as experiências que essas pessoas viviam, não é? E principalmente uma coisa que a gente quase nunca lembra, mas que é muito importante, uma socialização, uma construção de empatias, formação de amizades, enfim, essa socialização que os cursos permitem quando a gente tem encontros como esse, em que tem pessoas trabalhando na mesma direção e dentro de unidades unidades de federação e realidades diferentes da nossa. Então, tudo isso foi muito bom e nós, então, nós fomos capazes de superar as nossas dificuldades e de colocar um mapa com mais de 9.000 outorgas dadas aqui no Distrito Federal, tanto para águas superficiais, subterrâneas e para barragens, e como parte de um outro elemento também, que também se beneficiou, mais um instrumento de gestão, que também se beneficiou com essa parceria aí da ANA, foi a nossa melhora em relação ao sistema de informações sobre recursos hídricos, né? Hoje, a DASA conseguiu avançar muito no sistema de informações sobre recursos hídricos. Eu convido vocês a entrarem no site da DASA e darem uma visitada nele. Nós fizemos realmente algumas coisas muito interessantes, inclusive um mapa interativo de outorga. Então, as nossas outorgas estão todas referenciadas. É possível que a gente, olhando um ponto, a gente saiba o nome da pessoa, qual é que tem a outorga, para que ela tem aquela outorga, quanto de água ela está autorizada a tirar, né, qual é o uso, se está vencida, se não está vencida, a outorga. Temos as outorgas prévias também, né, mas retiramos aquelas que não foram consideradas. Então, ou é prévia ou aquelas que já estão ativas ainda, ou então em processo de renovação. Isso também é possível. E é uma maneira da gente dar transparência ao nosso trabalho, né? A gente hoje mostra todas as outorgas em cada bacia e o mapa permite que você selecione por bacia, por tipo de outorga, enfim, tem várias opções para você explorar aquele mapa e ter uma visão bem clara de quanto de água está sendo consumida, em que atividades, em que bacias, em que unidades hidrográficas do Distrito Federal. E agora, no evento Agrobrasília, que aconteceu semana passada, nós tivemos a possibilidade e a alegria de poder lançar o mapa de irrigação no Distrito Federal. Então, com base em imagens de satélite, com base nessas ferramentas de ArcGIS, com base nos dados de outorga, depois de ter o banco de outorga melhorado, nós pudemos também fazer um mapa de quanto é consumido de água na irrigação no Distrito Federal.
Isso foi uma coisa muito importante, ele não é um trabalho que está acabado ainda, o mapa ainda não está interativo na sua plenitude, mas ele vai ficar. E nós pretendemos, claro, estender esse mapa para as áreas urbanas também, né? O uso de água subterrânea nas áreas urbanas faz parte também, o periurbanas, né, como se diz hoje em dia, também precisa ser bem mapeado. Então, nós estamos aí avançando muito nessa questão das outorgas. Tá? Bom, eu já falei um pouquinho sobre a segurança da barragem, não é? Nós publicamos a nossa resolução, era um dos elementos que também estava em jogo quando a gente estava fazendo aí o progestão, e, bom, fizemos aí o que pudemos com relação a isso aqui. Só para mudar um pouquinho, para terminar, antes de mudar um pouquinho o assunto, eu gostaria de voltar a um ponto aqui que eu acho até meio interessante e curioso. A questão é a seguinte: nós temos um problema grave de conflito pelo uso da água na bacia do Rio São Marcos. A bacia do Rio São Marcos, ela é uma bacia relativamente pequena, mas ela é bastante, digamos, importante para todas as unidades da federação, vamos dizer, daqui do... Não, perdão, estou indo longe demais. Vamos lá, ela é uma bacia que é do interesse do DF, de Goiás, de Minas Gerais, e a ANA participa disso também, porque ela é a responsável pelos rios federais, né? Bom, a questão começou da seguinte forma: foi dada outorga para a usina hidrelétrica de Batalha usar água para geração de energia elétrica, e já havia uma atividade de irrigação naquela área, mas essa área está ligada ao município de Cristalina, que cresceu muito no uso da água para irrigação. Então, hoje, Cristalina é uma área assim, muito importante para a produção agrícola, pela grande produção que tem, e, naturalmente, eles precisavam de mais água, não é? Além disso, ainda tinha um assentamento com um número muito grande de pessoas, de famílias, né? E esse assentamento praticava agricultura familiar também na mesma área. Então, houve um conflito ali em função de uma outorga que já havia sido dada para a Batalha e a necessidade crescente de irrigação por parte dos agricultores que estavam ali na mesma região. Eu acho que isso até ilustra um pouco a nossa situação em outros lugares, né? Na verdade, o tempo vai passando, os usos vão ganhando outra dimensão e os conflitos podem aparecer. E foi muito difícil fazer, ou está sendo, vamos dizer assim, né? Porque já tem aí uma coisa de talvez uns 8 anos de conflito. Na verdade, a ANA reduziu um pouco a outorga de Batalha para poder aumentar um pouco aquela da irrigação. Mas nós temos uma dificuldade, que eu acho que aí entra outra vez a questão do federalismo, mas não vertical, e sim horizontal. A maneira como a gente mede vazões e usa os dados para fazer os cálculos de balanço hídrico são diferentes para cada um desses atores, né? Então, nós temos aqui Q90, Q710, Q95, e aqui no DF a média das mínimas, né? Média mensal das mínimas, como vazão referência. E claro que fica muito difícil você transferir de uma para outra e tal. A ANA bem que quis. A ANA buscou fazer com que a gente adotasse a mesma forma e tal, parará. Mas existem alguns empecilhos, alguns intransponíveis. O que fazer com o passado? Nós não podemos apagar o passado naturalmente. E não há como também recalcular o passado. Então, como fazer? Aí foi o oposto. Nós pressionamos a ANA a buscar uma outra forma de fazer essa harmonização, digamos assim, e ela criou aí um sistema chamado Reglas, em que você mostra um ponto mais ou menos na bacia, e aí se aquele ponto está em Minas Gerais, o Reglas pega os dados e faz os cálculos com aquilo que é feito em Minas Gerais. Se aí depois um outro ponto que é aqui em Goiás, então a mesma história, e assim por diante. Ou seja, a ANA se adaptou aos estados, não foram os estados que se adaptaram à ANA.
E eu tenho certeza que isso é uma situação que pode acontecer, deve acontecer até em outros lugares, e acho que a saída encontrada foi uma saída muito boa, porque no fim todos ficaram felizes. Nós temos agora um sistema que adapta as realidades locais àquilo que é a realidade nacional. Eu estou falando para caramba de uma vez aqui, Flavinha. Se você quiser interromper um pouco para a gente fazer umas perguntas aí, depois eu continuo mais um pouquinho aqui. Eu gostaria de fazer alguns comentários, sim, Paulo, em cima do que você Por falou. favor. Até eu sou testemunha do sistema de informações do DF, que eu consulto, né, o sistema de informações, principalmente para ver os níveis dos reservatórios lá do Descoberta e Santa Maria. Então, eu convido a todos que acessem a página da DASA, que tem muita informação interessante sobre gestão e regulação de recursos hídricos de uma forma geral. Quando você falou do São Marcos, eu acho que você não estava errado, que como a gente tem um sistema interligado nacional e o conflito lá basicamente é com geração de energia, então acaba que a abrangência se torna ainda maior, né? E com relação ao que você falou, fico até feliz de saber que aconteceu esse acordo, né, no São Marcos, porque tudo que a gente faz aqui na ANA, a gente, diferente de outras agências, a gente é concentrado aqui em Brasília, e a gente tem plena noção que a gente não consegue fazer gestão de águas num país imenso como o nosso, com domínio duplo, que tem domínio das águas, que é da União, domínio dos estados, e está totalmente fora de cogitação se criar ANAs regionais da ANA nos estados. A gente sabe que quem faz gestão de recursos hídricos nos estados são os órgãos gestores estaduais. E a gente busca essa parceria, essa cooperação federativa. Nem sempre é fácil, mas a gente persegue isso, né? E aí você citou os diversos programas que a gente tem nessa linha de apoiar os estados, e eu acho que isso tem que ficar claro que também é uma via de mão dupla, assim como a gente transfere esse recurso de progestão, Qualiágua, Procomitês para os estados, que para alguns estados é pouco dinheiro, né? Por exemplo, progestão hoje a gente consegue passar por ano até 1 milhão, então para um estado como São Paulo, 1 milhão para a gestão de recursos hídricos não é nada, mas para o Amapá, por exemplo, é tudo, é todo o dinheiro que tem para fazer gestão de recursos hídricos, e isso a gente sabe que é muito importante para o Amapá, porque é um dinheiro que é o dinheiro que eles têm para fazer gestão de recursos hídricos, mas não é, o dinheiro em si não é tão importante para outros estados que têm uma outra estrutura, as capacidades instaladas nos estados são muito diversas no Brasil inteiro, mas a gente sabe que de alguma outra forma o Estado se beneficia, né, com essa questão de ter que cumprir meta, até a própria, o ranqueamento, né, às vezes um Estado tem recursos, mas ele, aquela meta eu tirei uma nota que não foi muito boa, e ele se esforça para no outro ano melhorar, e a ANA ganha muito também com isso. Então, essa cooperação federativa, porque a gente consegue estar mais próximo dos estados, a gente consegue muita informação dos estados que antes dos programas a gente não tinha, a gente consegue entender melhor, porque o acompanhamento desses programas exige que a gente esteja próximo dos técnicos, próximo dos estados. Então, eu quero deixar isso claro, que pode ser, a ANA está ajudando os estados. Não, são programas estruturantes, né, para avanço na gestão de recursos hídricos tanto dos estados quanto da própria ANA, porque sem esse apoio dos estados, a gente não consegue fazer gestão de recursos hídricos no país inteiro, né? Então, isso eu queria deixar claro. A gente tem algumas perguntas aqui, Paulo, porque infelizmente acho que o Aristides não vai conseguir entrar, mas a gente tem perguntas, tem uma pergunta aqui do Elias. Oi. A gente está com o Aristides aqui no telefone, ele queria, né, dar boas-vindas aí para todo mundo, e se o áudio ficar bom, ele pode avançar um pouco na fala dele, ok? Tá certo, então, Renata. Pode falar, Aristides. Aí você... pode falar. Aristides?
Será que a gente pode passar para a pergunta do chat e depois a gente chama o Aristides, Renata? Sim, ótimo. Então, tem a pergunta do Elias, Paulo, que acho que você só tangenciou um pouco a questão da cobrança. Ele pergunta que o instrumento de cobrança, quando foi implantado na Bacia do Paranaíba, se esses recursos ajudaram na ampliação e melhora da governança na questão do produtor de água, né, por pagamento de serviços ambientais. O pagamento de serviços ambientais no programa Produtor de Água, ele tem o financiamento da CAESB, tá certo? Então, não foram usados recursos da cobrança no Paranaíba. Os recursos foram usados para várias outras coisas, a maioria delas relacionadas à agricultura. E como eu citei só uma, né, tem outras também que foram todas na direção de aumentar a eficiência no uso da água na agricultura aqui no Distrito Federal e em outras partes. Agora, nós estamos levando o produtor de água agora para o Descoberto. O Rio Descoberto é um rio federal e do outro lado está Goiás. E nós temos uma expectativa muito boa. Já foi criado, já aconteceram algumas poucas reuniões, mas já está se formando, já está se formatando esse programa no âmbito dessa bacia inteira. Aí pegaríamos o lado de Goiás e o lado do Distrito Federal, que é uma coisa muito importante para todos nós. E nesse caso ainda, a CAESB não vai entrar outra vez, não é, como financiadora. E nós temos uma expectativa com relação a podermos usar pelo menos uma parte dos recursos da cobrança do Paranaíba para isso também. Mas eu acho que eu fico muito feliz, Elias, de ver que nós conseguimos fazer cobrança e fazer uso do dinheiro da cobrança e mostrar que aquilo não vai para outros assuntos que não sejam água. É esse que é o espírito da cobrança e é isso que nós estamos buscando fazer. Boa noite, eu peço imensas desculpas. Não conseguimos entrar, eu passei mais de uma hora tentei várias vezes falar com vocês, entrar no software, mas não foi possível, infelizmente. Eu queria agradecer a Ana pelo convite, a Agência Nacional de Águas, agradecer a todos que estão participando, estou vendo vocês, estou vendo o Paulo, e gostaria de ainda dizer algumas palavras sobre o debate federativo, que é para aquilo que eu fui chamado. Não sei se eu responderia alguma coisa, eu posso comentar eventualmente algo. Pode comentar, Chico. Olha, o debate federativo, do qual já deveria ter começado a falar, eu queria deixar uma mensagem. Nós já estamos há pelo menos 30 anos, né, de Constituição Federal democrática, e é ali com princípios descentralizantes que a ideia de fortalecer entes subnacionais se tornou cada vez mais forte. A federativa, ela vem disso, esse esforço dos últimos 30 anos da política pública no Brasil vem dessa qualificação, desse empoderamento de entes subnacionais, né, das relações de parcerias e tudo mais. Então, o trabalho que a Ana faz, por exemplo, que nós, do IPEA, eu não diretamente, mas toda uma equipe no IPEA, em colaboração com a Agência Nacional de Águas, com parceiros nos estados, é nesse sentido, porque isso é muito relevante. Não há, cada vez mais a literatura, os nossos estudos têm apontado que o êxito da política pública depende de coordenação federativa, de cooperação entre os entes. É isso que vocês fazem, né? O trabalho de gestão, de progestão, o trabalho que a Ana faz com os estados primeiro, algo que é muito relevante.
reduzir algo que a gente sempre identifica nos estudos e nas pesquisas, que é desconfiança dos entes da federação, tá certo? Eles, como governos municipais, por exemplo, que têm menos recursos, menos capacidade, quando recebem atribuições de política do governo federal, sempre se ressentem de que não podem realizar seus trabalhos a contento, são sempre mal avaliados, eles, na verdade, sempre estão desconfiados. Então, esse trabalho de coordenação que se faz, ele visa isso, e ele é muito importante, reduzir o nível de desconfiança dos desigualdade de recursos e de capacidade no processo, e atua neste sentido. Então, isso é muito importante. Isso tem sido espalhado na política pública brasileira, nas áreas de educação, com o Fundef, e depois Fundep, com o SUS na saúde, com o meio ambiente, com a agenda de meio ambiente, com o CISAMA. Nós podemos nos lembrar, por exemplo, como isso se disseminou, às vezes com êxito, às vezes não, no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento. Por exemplo, o PAC da Equidade Histórica, que precisava trabalhar junto com eles. O Minha Casa Minha Vida, que é a construção de moradias em municípios em que as prefeituras tinham que identificar e doar os terrenos. E, então, são muitas as experiências, tá certo, que nós temos, algumas mais exitosas que outras. Eu tenho acompanhado que o trabalho da Agência Nacional tem tido êxito muito considerável, muito importante, e é isso. Esse é um caminho que nós todos devemos perseguir. É muito relevante, eu quero agradecer o convite, novamente, porque nós estamos num momento de certa mudança de orientação, de coordenação federativa no país hoje. Isso poderá trazer, se não for bem equacionado, se nós não pudermos debater isso com cuidado, isso poderá trazer prejuízos a vários níveis de políticas públicas. Eu tenho certeza que não é o caso da Agência Nacional de Águas, que essa parceria com as agências subnacionais vai permanecer, mas nós devemos estar atentos a esse momento de alteração brusca de certas práticas, procedimentos que nós estávamos construindo no Brasil nas últimas décadas e que foram fruto de muitos governos, não foi de apenas um governo, foram muitos governos e de muito aprendizado de gestores públicos. Bom, Aristides, obrigada pela sua participação. A gente fica com uma pena danada de você não ter conseguido entrar desde o início, porque a gente sabe que você teria muita coisa para contribuir aqui com o nosso debate, né? Mas mesmo assim, eu gostaria de agradecer e até ressaltar que nos últimos anos a gente tem tido uma aproximação com o IPEA e temos feito vários trabalhos interessantes em parceria, então a nossa parceria com unidades da federação já estão postas há algum tempo, mas recentemente a gente começou parcerias entre instituições do governo federal que a gente até então não tinha, e o IPEA é uma delas. Então gostaria de agradecer, né, o IPEA e ressaltar a importância desses trabalhos que a gente vem realizando em conjunto, e eu acredito que seja importante para o IPEA também, que a gente tem, recentemente tem feito trabalhos de pesquisa aplicada nos estados, e eu acho que é uma linha que o IPEA está inovando também, né? Então é uma pesquisa clássica, você já tem esse domínio, mas a pesquisa aplicada, a gente vem fazendo isso em parceria, eu acho que está sendo muito rico, não só para a Ana, mas acho que para o IPEA também. Eu queria também passar agora a palavra para o Paulo, mas eu gostaria já de agradecer e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui nesse evento com ele, porque quando eu vim para a superintendência que apoia aqui os comitês, na época era a SAG, meu primeiro trabalho aqui na agência, que eu estou na ANA desde 2004, o meu primeiro trabalho com os comitês de bacia foi a instalação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. E nessa ocasião,
eu lembro que o Paulo foi eleito primeiro vice-presidente do Comitê do Paranaíba, foi quando eu conheci o Paulo, isso em 2008, né, e eu acho muito inspiradora essa trajetória do Paulo, que ele já vinha do Comitê do Paranaíba, ele é professor da UNB, ele é biólogo, né, era professor de biologia na UNB, e começou a se embrenhar nessa história da gestão de recursos hídricos pelo Comitê do Paranoá, foi para o Comitê do Paranaíba, virou presidente do Paranaíba e hoje é diretor-presidente da agência que regula, né, e faz a gestão das águas aqui do Distrito Federal. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, né, de poder compartilhar esse momento com você, Paulo, e aí eu te passo a palavra para os comentários finais, e queria que você falasse um pouco até dessa questão da cooperação federativa, envolvendo também os municípios, né, que como eles não têm domínio das águas, acaba que os municípios participam da gestão das águas de uma outra forma. Então, se você pudesse falar rapidamente, que a gente já até esgotou um pouquinho do tempo, né, e dar o seu adeus aí, seus comentários finais sobre o assunto. Tá bom, Flávia, obrigado pelas suas palavras muito gentis. Realmente foi uma luta e a gente entra e vai gostando cada vez mais. O assunto é muito interessante, não é? E de muita atualidade. Bem, você falou aí da questão da interação com municípios também, não é? Na verdade, o Comitê de Bacia é o locus para essa integração, não é? Ali nós temos representantes da União, dos estados e dos municípios, não é? E acho que, embora os municípios não tenham, digamos assim, dominalidade sobre os recursos hídricos, é essencial que a gente tenha a visão dos recursos hídricos no saneamento, a área que eles têm a dominalidade. A gente precisa promover essa integração rapidamente e também com a questão ambiental mais ampla. Mas eu acho que a participação deles dentro dos comitês os tem ajudado muito, tem dado a eles uma visão bem ampla do que é o problema da água e eles acabam dando uma grande contribuição, não é? Eu me lembro de não ver nenhum conflito, digamos assim, gerado pelo fato de algum representante no comitê ser de um município e o outro ser de um estado. O que existe, sim, é de bacias diferentes. E nessas bacias diferentes, por exemplo, pode-se ter uma visão sobre a cobrança diferente da outra, ou os preços cobrados pela água, eventualmente, se tornarem diferentes em bacias diferentes. Então, esse tipo de discussão, sim, acontece. Eu acho que nós temos também que pensar um pouco melhor nessa questão da dupla dominialidade, porque o caso do Paranaíba, por exemplo, para nós temos 64% do município que tem dupla gestão, basicamente, né? Tem o Paranaíba Federal e tem o nosso Paranaíba no Distrito Federal. Então, são coisas que eu acho que são desafios e que a gente vai superar cada vez mais, né? Eu acho que o sistema como um todo, baseado nos comitês de bacia, é uma grande coisa, um grande achado. Acho que ele favorece essa integração. Fico preocupado com a fala do Aristides, porque realmente a gente está vendo que muitas políticas que foram construídas a custo durante muitos anos, elas estão correndo perigo, não é? E, naturalmente, a política de recursos hídricos também está sendo ameaçada, de uma certa forma. Então, nós precisamos ficar atentos e nos unirmos, né? Eu gostaria de falar em nome da Ivonilde, minha querida amiga Ivonilde, e de todos os demais presentes, que todos nós temos um compromisso com as gerações futuras, né? Quando se fala de sustentabilidade, a gente está falando de uma coisa complicada, porque a gente está falando em garantir coisa de quem nem nasceu ainda. Mas é por isso que a gente está aqui, a gente acredita e tem que fazer. Eu acredito que, né, perdemos muito nesse evento de hoje por não termos tido a presença do Aristides. Realmente, o Aristides ele tem uma contribuição muito grande e eu espero que a gente consiga ouvi-lo e vê-lo num webinar próximo, não é? Em que ele possa falar um pouco mais sobre essa questão da federação
que eu acho que deve ser fortalecida no Brasil, como prevê a Constituição, ele acabou de mencionar isso. Então, Flavinha, Lude, Renata, e a todos os que tiveram a paciência e a disponibilidade para estar conosco até esse momento, muito obrigado a todos. Continuamos aqui sempre à disposição da comunidade de recursos hídricos do país. Muito obrigado. Gente, então, antes de encerrar, eu gostaria de dar 2 recados, lembrar que esses seminários ocorrem às quintas-feiras, né, esses webinars, né, às quintas-feiras, sempre das 5 às 6, e o próximo, que vai ser na próxima quinta, né, o tema vai ser cotas de inundação para sistemas de alerta, né, então vocês fiquem atentos aí na página da Ana, nas redes sociais da Ana, que a gente vai divulgar, né, como acessar esse próximo webinar. Outro recado é a questão do Prêmio Ana, né, que já as inscrições estão abertas, e é uma iniciativa que procura premiar boas práticas em gestão de recursos hídricos, e esse ano tem uma temática nova, que é a questão da segurança hídrica. Vocês também estão convidados a visitarem a página do prêmio, né, que lá tem todas as informações de quem quiser participar, né, as etapas, como é que se dá o prêmio, e está aqui no nosso chat, vocês podem acessar o link para a página. E tem várias perguntas aqui, tem algumas que não tem muito a ver com o tema, a questão do saneamento, como é que vai ficar a Ana, enfim, os nossos contatos estão aí também no chat, se vocês quiserem nos encaminhar e-mails, né, para a gente poder debater sobre esses temas. Eu vi que teve gente de comitê que mandou também pergunta, infelizmente a gente não conseguiu responder a todas, mas vocês podem encaminhar e-mail para mim, ou para o Paulo, ou para o Aristides, para tentar esclarecer algum tema que a gente não tenha conseguido abordar. E aí eu fico muito agradecida para quem assistiu, e eu quero ressaltar que a Ana busca no seu dia a dia, de uma forma geral, fazer esse trabalho de cooperação junto aos estados, aos comitês de bacia e também aos outros entes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Nem sempre é fácil, né, mas a gente busca essa cooperação, porque a gente sabe que é igual aquele ditado africano, né, se você quiser ir rápido, vá sozinho, se você quiser ir longe, vá em grupo. Então, a gente espera fazer essa caminhada da gestão das águas em grupo, né, é uma caminhada tortuosa, mas a gente, muitas vezes tortuosa, mas a gente espera caminhar em conjunto com os estados, com os comitês de bacia e os outros entes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Então, muito agradecida pela audiência e uma boa noite a todos.